Olá, amigos. O mundo não está hoje apenas em guerra. O mundo está a perder a capacidade de reconhecer um ser humano quando o vê. Já pensaste nisto? E quando isto acontece, nenhuma fronteira é segura. Ninguém e não há nenhum poder que pode salvar ninguém. E nenhuma civilização permanece civilizada por muito tempo. A nossa época, vivemos numa época em que as grandes nações ou potências disputam influência sobre as pequenas ou querem impor-se sobre todas as outras, em que os conflitos se multiplicam e em que milhões de pessoas são arrancadas das suas casas pela guerra, pela violência e pela perseguição. E em que dentro dos próprios países ocidentais cresce e está a crescer uma fratura interna alimentada por polarização, desinformação, ressentimento e medo. A UNHCR indicava 117,3 milhões de pessoas deslocadas à força no final de junho de 2025, sem contar com o que está a acontecer este ano. E a OCDE continua a alertar para as pressões crescentes da polarização política e da erosão da confiança nas democracias. Mas há algo mais grave do que a guerra exterior. Há uma guerra interior, uma guerra contra a própria ideia de humanidade. Queridos amigos, porque uma civilização não começa a cair apenas quando entra em crise económica, militar ou política. Uma civilização começa a cair quando deixa de ver o outro no outro um irmão e passa a vê-lo apenas como uma ameaça, um obstáculo, um concorrente, um peso. E foi precisamente sobre isto, e é sobre isto que vos quero falar, que Abdu'l-Bahá, na sua visita à Europa, falou em Paris em 1911, numa primeira palestra do livro de palestras de Abdu'l-Bahá em Paris. Queridos amigos, e é impressionante como aquela mensagem parece ter sido dirigida ao nosso século. Ele começou por falar de poder. Não começou por falar de poder, perdão. Não começou por falar de grandeza das nações. Não começou por falar de superioridade cultural. Não, nada disso. Reparem, ele começou por falar do dever de bondade e simpatia para com os estrangeiros e forasteiros. Repara bem nisto. O teste moral de um indivíduo, de uma pessoa e também de um povo não está em como trata os seus. Está em como trata quem não é dos seus. Abdu'l-Bahá vem advertir contra essa frieza social. Essa frieza social que transforma o estrangeiro num suspeito automático, apenas porque é um estrangeiro. Ele diz que não devemos olhar para as pessoas de outros países como se fossem à partida malfeitores, ladrões ou indignas de confiança. E isto, queridos amigos, foi dito em 1911. Mas isto bate hoje a todos nós com uma força brutal. Porque o estrangeiro, no nosso tempo, não é apenas quem vem de fora, queridos amigos.
O estrangeiro é também aquele que pensa diferente de mim. É o que pertence a outro grupo político. É o que fala com outro sotaque. É o que professa outra fé. É o que a máquina ideológica do momento me ensinou, ou tenta ensinar, a temer. Já repararam? Pensem um pouco sobre a nossa realidade e a maneira como vemos o outro e o estrangeiro. Estamos a viver um endurecimento do coração humano. Falamos muito de direitos. Todo mundo enche a boca para falar de direitos. Mas a verdade é que reagimos com hostilidade. Falamos muito de dignidade humana, mas classificamos as pessoas por utilidade. Falamos muito de liberdade, mas tornamos-nos incapazes de suportar a diferença. Somos capazes de falar muito de paz. A verdade é que organizamos a vida social em torno de antagonismos permanentes. Depois, admiramos-nos que o mundo esteja em convulsão. Acham mesmo que é de admirar? Mas como poderia haver paz entre nações se já não há simpatia entre pessoas? Como será possível haver justiça internacional se a própria vida comum se tornou num campo de suspeita? Como será possível haver fraternidade entre os povos se dentro de cada sociedade se aprende diariamente a desumanizar? Queridos amigos, e é por isto que esta palestra é tão poderosa e eu vos trago neste vídeo. Porque Abdu'l-Bahá, o Centro do Convênio da Fé Bahá'í, nas suas visitas, ele não oferece sentimentalismo. Ele vem oferecer uma disciplina moral. Ele diz, em substância, faz o estrangeiro sentir-se em casa. Procura saber se está bem. Vê se podes prestar algum serviço. Tenta tornar a sua vida um pouco mais feliz. E vai ainda mais longe ao dizer que, mesmo que a tua primeira impressão sobre alguém se confirme, ainda assim, a bondade continua a ser necessária. Diz ele, porque a bondade pode ser justamente o que ajuda uma alma a mudar. Queridos amigos, isto é profundamente tocante e, ao mesmo tempo, profundamente revolucionário. Porque o mundo atual funciona segundo uma lógica completamente diferente. Eu respeito se tu mereceres. Eu acolho se me fores útil. Eu aceito se fores parecido comigo. Eu ajudo se isso não me custar nada. Mas Abdu'l-Bahá vem quebrar completamente essa lógica. Ele não apresenta a bondade como um prémio. Ele apresenta-a como um dever. E aqui tocamos num ponto central. O ser humano perdeu a essência da vida precisamente porque trocou o propósito pelo interesse. Pensa como isto é válido nos dias de hoje. Hoje, para demasiadas pessoas, viver é competir, viver é acumular, viver é impor-se, viver é vencer o outro, viver é garantir que o meu lugar está antes do que
ou vem antes que outro qualquer o ocupe. Queridos amigos, mas a visão espiritual da vida é completamente diferente, é outra. A visão espiritual da vida diz-nos que o propósito da vida não é conquistar posição. É sim adquirir qualidades e virtudes. Não é expandir o domínio, é expandir a consciência. Não é endurecer para sobreviver. É purificar o nosso coração para podermos servir. Queridos amigos, e é por isso que esta mensagem, a mensagem desta palestra, atinge diretamente o nosso tempo. Este tempo, infelizmente, de guerra e de conflito. Queridos amigos, porque a guerra não começa com os exércitos, apenas com os exércitos. A guerra começa quando se aceita interiormente que umas vidas valem mais que outras. A guerra começa quando o pequeno país é visto apenas como uma peça de xadrez. A guerra começa quando o sofrimento alheio se torna estatística. A guerra começa quando o estrangeiro deixa de ser pessoa e passa a ser problema. Queridos amigos, a raiz espiritual da guerra é a desumanização. E é exatamente essa raiz que Abdu'l-Bahá corta logo na primeira palestra. Depois já há outra parte absolutamente decisiva em tudo isto. Ele mostra que não basta concordar com os grandes ideais. Não basta dizer que a unidade humana é bela, que a amizade universal é desejável, que a fraternidade é um ideal nobre. Não basta. Ele insiste que os ideais, se não entrarem em ação, ficam vazios e que o mal continua no mundo, porque demasiadas pessoas falam daquilo que é belo, mas tornam-se incapazes de se esforçar para vivê-lo. Queridos amigos, isto é um retrato exato do nosso tempo, não acham? Olhemos à nossa volta e vejamos. Façamos uma análise honesta e sincera daquilo que vemos a cada dia e o estado do mundo hoje. Nunca houve tanta linguagem moral, nunca houve tanta exibição pública de sensibilidade. Tudo é sensacionalismo. Nunca houve tanta retórica sobre inclusão, paz, tolerância e humanidade. E o que é que nós vemos? O que é que nós vemos? No entanto, continuamos a ver brutalidade geopolítica, manipulação social, ressentimento identitário, medo do outro e uma crescente incapacidade de convivência real. A própria OCDE descreve as democracias como estando sobre uma crescente pressão, exatamente devido à polarização política, à disseminação de desinformação e ao crescimento e à integração do populismo na mente das pessoas. Ou seja, o problema não é falta de discurso, queridos amigos. O problema é a falta de transformação interior, falta de caráter, falta de coerência, falta de alma em ação. E talvez seja por isso que tanta gente hoje se sente vazia, mesmo estando informada. Exausta, tanta gente se sente exausta, mesmo achando que está conectada. Raivosa, mesmo falando de justiça.
e perdida, mesmo rodeada de opinião. Porque, queridos amigos, conhecimento sem elevação moral geralmente produz arrogância. Opinião sem compaixão normalmente produz crueldade. E convicção sem humildade produz fanatismo. E identidade sem amor produz violência. Queridos amigos, no final desta palestra, Abdu'l-Bahá exprime a esperança de que possamos evitar a tirania e a opressão que trabalha sem cessar. Mas nós precisamos trabalhá-la até que a justiça reine em toda a terra e que mantenhamos o coração puro e as mãos livres de injustiça. Queridos amigos, este é um trabalho interior e individual, não da sociedade, não dos governos, não dos países, de cada um de nós, de alterar a nossa visão e o nosso propósito. E aqui está talvez a pergunta que este vídeo quer deixar. Queridos amigos, num tempo em que o mundo está a ficar cada vez mais duro, pergunta-te, o teu coração está a endurecer também? Porque é muito fácil condenar a brutalidade das grandes potências. É muito fácil denunciar a desumanização dos sistemas. É muito fácil criticar a frieza das elites e dos aparelhos de poder. Mas difícil é perguntar a nós mesmos: como é que eu trato aquilo que me é estranho? Como falo eu de quem pensa diferente? Como reajo eu diante de quem não pertence ao meu círculo, ou ao meu grupo, ou à minha bolha, ou à minha cultura, ou à minha ideologia? Queridos amigos, façamos esta pergunta a cada um de nós, porque a crise do mundo não é uma crise apenas diplomática, não é apenas militar, não é apenas económica. É moral, é espiritual e é humana. O mundo tem vindo a perder a essência do ser humano, porque começou a idolatrar a força, a eficácia, a identidade, o interesse e a vantagem. E, queridos amigos, sempre que isso acontece, a bondade é vista e parece como uma fraqueza. A simpatia parece ser uma ingenuidade. A misericórdia parece ser imprudência e a fraternidade parece uma utopia. Quando, na verdade, são exatamente o contrário. É precisamente a bondade que impede a brutalização, queridos amigos. É precisamente a simpatia que trava esta desumanização. E é precisamente a justiça que limita a opressão. E é precisamente a fraternidade que torna a paz possível. Por isso é tão importante nós ganharmos a nossa consciência do que fazemos. Talvez a pergunta decisiva do nosso século não seja apenas quem vencerá, mas talvez seja esta: ainda sabemos reconhecer um ser humano quando vemos? Porque quando deixamos de o reconhecer como ser humano, o outro, nós perdemos mais do que a paz. Nós perdemos aquilo que está dentro de nós, a alma. E por isso, queridos amigos, a mensagem de Abdu'l-Bahá
continua tão viva e tão urgente, tão necessária. No mundo organizado pelo medo, escolher a bondade é coragem, verdadeira coragem. No mundo organizado pela suspeita, escolher a simpatia é resistência espiritual. E no mundo organizado por lutas de poder, lutas brutais de poder, reconhecer a unidade humana é um ato de lucidez moral. E talvez seja exatamente assim que começa a cura do mundo, já pensaram? Não quando os impérios gritarem mais alto, mas quando os seres humanos voltarem à sua origem, voltarem a ser humanos. Nós não nascemos para agir como animais. Nós nascemos para agir como seres humanos. Num século em que a força parece querer governar tudo e que neste momento é o que está a acontecer, lembrar que o outro é meu irmão pode parecer pouco, coisa pequena. Mas, queridos amigos, é exatamente aí que se decide se ainda existe futuro para a civilização. Deixo-vos com este pensamento. A guerra destrói cidades, países, mas a desumanização destrói a alma do mundo. Pensa nisto e pensa como a nossa humanidade em ação ajuda a humanizar o mundo. Queridos amigos, quero-vos agradecer por terem visto o vídeo. Se gostaram, partilhem com outras pessoas para que possamos continuar esta nossa jornada de ganharmos cada vez mais consciência sobre o estado em que está o mundo, termos uns olhos que vejam a realidade com os nossos olhos e não com os olhos dos outros e possamos compreender essa realidade com a nossa própria compreensão para que efetivamente possamos fazer escolhas dignas da nossa condição de ser humano. Queridos amigos, um grande abraço e até ao próximo vídeo.